Olá, amigos, aqui no Distrito Federal, enquanto a seleção brasileira segue focada na preparação para os dois duelos que marcam o início do ano de 2025 contra a Colômbia em casa e depois contra a Argentina em Buenos Aires, o torcedor tem aproveitado para dar todo o carinho e tentar, é claro, tirar aquela foto, receber aquele autógrafo e receber esse carinho dos jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior. Tanto é que após a segunda atividade realizada nesta data FIFA de março, que aconteceu no estádio do Bezerrão, no Gama, cidade satélite do Distrito Federal, nem as grades de separação foram suficientes para segurar o torcedor que estava buscando esse momento de atenção dos jogadores da seleção brasileira. Vale lembrar que o técnico Dorival Júnior, ele tem optado pelo sigilo. Desde que o novo treinador assumiu a equipe em janeiro de 2024, apenas 2 atividades foram abertas integralmente para a imprensa. Uma da data FIFA de setembro, um trabalho na apresentação dos jogadores, quando ainda apenas 7 jogadores de linha fizeram um trabalho de fato tático no gramado, e outra aqui mesmo no Distrito Federal, no Gama, no dia 12 de outubro de 2024, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Dia das Crianças. Aí o Rodrigo Caetano, que é o chefe do departamento de futebol da Confederação Brasileira, abriu a atividade, jogadores tiveram esse carinho, essa troca da torcida, que foi muito bacana, muito impactante. Dessa vez está sendo diferente. É claro que a seleção brasileira, após a partida contra a Colômbia, não volta a treinar no Gama, mas seguirá a preparação em Brasília. Todas as atividades serão realizadas no Mané Garrincha, visando o duelo contra a equipe da Argentina. E não há previsão de qualquer partida que seja aberta para a imprensa, qualquer atividade que seja aberta para a imprensa na íntegra e também para os torcedores. O que é uma pena, né? Seria bem bacana se a galera tivesse pelo menos um diazinho essa oportunidade de estar ali frente a frente com os jogadores, acompanhando o treino. É bem verdade que os ingressos estão esgotados para a partida contra a Colômbia. Eu lembro que em Salvador, no último jogo de 2024, quando a seleção empata contra a equipe do Uruguai, o estádio estava muito vazio. Dessa vez foi feita uma campanha, baixaram um pouquinho o preço do ingresso para que o torcedor possa comparecer e lotar. E sim, o Mané Garrincha estará lotado, mas claro, a gente sempre lembra que tem gente que não tem condição de comprar o ingresso, o torcedor que nos acompanha, o torcedor que vai para frente do estádio para tentar ter esse contato com os jogadores e aí não tem essa oportunidade de um treino aberto. Vamos ver se a CBF abre alguma atividade, a gente sabendo disso, a gente traz para o torcedor ligado na gente. Mas o apoio foi tão grande, a presença foi tão grande, que a garotada saltou as grades, foi perto do ônibus, agarrou os jogadores, foi bem bacana. É claro que o ideal é que não se ultrapasse as grades, mas deu para ver que o torcedor ainda tem sim esse carinho com a seleção brasileira e 4 nomes foram os mais saudados pela torcida presente aqui no DF. 2 do Flamengo, Wesley e Gerson, e os 2 jogadores que estão protagonizando o clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, o Barcelona com o Rafinha e o Real Madrid com o Vinícius Júnior, foram jogadores mais saudados, né? O Vinícius Júnior, o The Best da FIFA na última temporada, e o Rafinha, um dos favoritos ao Ballon d'Or neste ano de 2025, a bola de ouro que no ano passado foi entregue para o Rodri da Espanha, mas esse ano eu tô achando bem difícil tirarem a bola de ouro do Brasil, porque o Rafinha tá fazendo chover, tanto na seleção, acho que o Rafinha tem mostrado um grande futebol na seleção, mas no Barcelona são impressionantes 50 participações diretas em gols. Então eles foram os mais saudados e a gente já puxa esse gancho da liderança da seleção brasileira. O Gerson é um dos novos líderes. É evidente que o Dorival Júnior busca esse protagonismo, sobretudo para o Rafinha, para o Vinícius e para o Rodrigo, que na ausência do Neymar são os grandes nomes da lista de convocados, são os grandes nomes na esperança da construção de um caminho sólido para o hexacampeonato. Mas dentro desse aspecto surgem também novas lideranças, não somente técnicas, mas também lideranças no vestiário. Todo time tem a liderança técnica. A liderança técnica da seleção brasileira são esses 3. Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. São aqueles jogadores que todo mundo espera que matem no peito, chamem a responsabilidade. Mas também tem aquela liderança interna, do trato do dia a dia. Até a Copa de 2022, essa liderança estava muito centrada na figura do Daniel Alves, do Casemiro
e do Marquinhos. Pós-Copa de 22, Daniel Alves não voltou a ser convocado, Casemiro chegou a ser convocado lá em 2023 pelo técnico Fernando Diniz, mas em 2024 não esteve presente em nenhuma lista, e aí novas lideranças se estabeleceram. Danilo, Marquinhos e Alisson. Dá para dizer que esses três são os grandes líderes do ciclo. Muita gente às vezes acha, não, Alisson, Marquinhos e Danilo já são velhos. Cara, não é bem por aí. O Danilo tem 33, o Marquinhos está ali na faixa dos 30 anos, o Alisson na casa dos 32 anos. Então são atletas ainda com bagagem para oferecer à seleção brasileira, pelo menos na liderança dentro do vestiário nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Mas é absolutamente natural, e a gente acompanha isso nos ciclos de uma Copa do Mundo para outra, essas mudanças de liderança, essa passagem do bastão. Eu trouxe isso algumas vezes para o torcedor que nos acompanha. O Dorival confia muito no Danilo e do Marquinhos, como essas lideranças, e também no Alisson, como esses jogadores que são os capitães da seleção brasileira. Mas dois nomes estão surgindo e já não são garotos. São dois atletas que fazem parte da espinha dorsal do técnico Dorival Júnior. São dois atletas que estão cada vez mais consolidados nas convocações e consolidados também no time titular. E são dois jogadores da geração 97, ou seja, já não são mais garotos, já não são mais meninos, como Estevão, como Luiz Henrique, como Henrique, não. São jogadores experimentados em seleção brasileira, jogadores que fizeram parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2022, jogadores que poderiam estar no Catar. Um esteve, o Bruno Guimarães, outro não. Foi o Gerson, do Flamengo, que desde que foi à seleção brasileira teve uma passagem na França, voltou para o Flamengo e se consolidou. E são dois atletas capitães nas equipes. O Bruno Guimarães conquistou a primeira taça dele pela equipe do Newcastle no último domingo, contra o Liverpool do Alisson, o Liverpool comandado pelo Arne Slot. Então ele já mostrando essa liderança no vestiário, rendendo os frutos também dentro do gramado. E o Gerson se tornou o capitão na temporada de 2024 da equipe do Flamengo, e são dois jogadores que estão trazendo esse perfil de liderança para o vestiário da seleção brasileira. Não me surpreenderei se em algumas partidas daqui da frente, ainda mais nessa data FIFA com a ausência do Danilo, o Marquinhos está cotado para ser titular, o Alisson está cotado para ser titular, mas eventualmente num jogo que você não tenha nem Alisson, nem Marquinhos, nem Danilo no 11 inicial, eu tenho para mim que um dos capitães será ou Bruno ou Gerson, na equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. E esses dois jogadores, ao lado das lideranças, eu vou chamar de mais experientes, da pentacampeã mundial, estão se cobrando muito internamente por uma melhoria do desempenho na seleção brasileira, até para poder dar uma resposta. E quando eu falo uma resposta, é no sentido positivo, é no sentido de mostrar para o torcedor: nós estamos aqui, nós estamos honrando a camisa da seleção e queremos jogar melhor. E vencer Colômbia, vencer a Argentina, as duas finalistas da última Copa América, tem um peso muito grande nessa retomada da confiança da pentacampeã mundial. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Bruno Guimarães e ele destacou que o maior adversário da seleção brasileira é ela mesma. Que o maior adversário da pentacampeã mundial é a própria seleção. E o Bruno teve a oportunidade de explicar o porquê dessa frase, o que ele entende que são esses adversários internos no caminho da seleção. A gente sabe que tem uma questão de tempo, mas o tempo é igual para todas as seleções, né? Não é um luxo da seleção brasileira ter pouco tempo para trabalhar. A França tem pouco tempo, a Argentina tem pouco tempo, a Alemanha tem pouco tempo. É assim para todo mundo, é assim para todas as seleções. Mas vamos ouvir o Bruno, essa liderança do vestiário na seleção. O atleta completa 28 anos nesse ano de 2025, analisando essa cobrança nesse momento que passa a pentacampeã do mundo. Olha, acho que a gente tem que não pensar nos outros, sim pensar no nosso. Acho que o nosso maior adversário é a gente mesmo. A gente sabe que a gente tem um dos melhores elencos, no meu ponto de vista. Tem jogadores, grandes jogadores em todos os setores. Claro que a Colômbia é uma grande seleção, deu trabalho para a gente na Copa América, né? Então a gente tem que saber jogar o jogo. A gente sabe que é um
uma seleção que pressiona bastante, também está pressionada, como você falou, dos resultados, mas isso não pode afetar o nosso, a gente tem que fazer o nosso, independente do adversário e da circunstância. Acho que a gente tem que sempre ser melhor do que a gente foi ontem, né? Não adianta a gente chegar aqui e achar que tá bom, porque realmente não tá, dá para melhorar, a gente sabe que a gente tem melhorado apesar de tudo. Eu acho que a gente pode sim ser uma seleção mais compactada, isso não tem a ver com o adversário, a gente pode defender melhor, a gente pode atacar melhor, então isso não depende se a gente vai jogar com a Colômbia ou com a Bolívia, isso depende da seleção brasileira, a gente tem que, não importa o adversário, jogar, ter o nosso jeito de jogar, assim como a gente tem no clube, se vai ser de 4-4-2, no 4-3-3, a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa jogar melhor independente do adversário. Importante ouvir um jogador influente do vestiário sobre esse aspecto, porque também não fica passando aquela sensação de que tá tudo bem. Sim, a seleção brasileira nos últimos 6 jogos teve 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Um desempenho razoável, 18 pontos na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Você já abriu 6 pontos de margem para a 8ª colocada, 5 pontos para a 7ª colocada, que pode traduzir, inclusive, uma classificação, ou pelo menos um encaminhamento da classificação agora nessa data FIFA do mês de março, para permitir que nos últimos 8 jogos do ano e nos últimos 10 antes da Copa do Mundo, o técnico Dorival Júnior possa focar no desempenho sem necessariamente precisar ter aquela pressão do resultado. É claro, quanto melhor você joga, mais perto você está de um bom resultado. Mas é importante trazer à voz do jogador esse entendimento que sim, o time precisa melhorar, o diagnóstico está sendo feito, é um time que está se defendendo bem, tem algumas dificuldades no terço final do gramado de dar esse protagonismo para as lideranças técnicas, né? Porque, como a gente falou, a seleção tem lideranças técnicas estabelecidas, tem lideranças no vestiário estabelecidas e dar protagonismo num coletivo bem ajustado é muito importante. E o Bruno entende que jogos contra a Colômbia e contra a Argentina são momentos-chave para a seleção brasileira conseguir dar esse salto para trazer o torcedor, trazer a confiança de que sim, o time é capaz de ter grandes atuações. Porque diferente dos jogos contra o Peru, contra a Venezuela, contra o Paraguai, os enfrentamentos contra a Colômbia e a Argentina são partidas em que a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior tende a ter mais espaço dentro de campo. A questão da seleção brasileira, a gente sabe que são 2 jogos cruciais para a gente está tentando focar jogo a jogo, o jogo mais importante para a gente, sem dúvida, esse da Colômbia, que em questão de tabela é fundamental para a gente quer iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, para depois sim pensar na Argentina, mas aqui dentro a gente sabe que jogamos melhores jogos assim, jogos grandes, onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar também, então a gente está muito animado e esperançoso de fazer 2 grandes jogos e já encaminhar bem a nossa classificação. Acredito que sim, acredito que a gente, como eu disse, tem grandes jogadores, você citou alguns, né? Tem o Gabriel Magalhães para mim, que é uma referência da Premier League, no Arsenal, na zaga. Acho que a gente tem grandes jogadores em grandes clubes, jogadores que buscam para ser melhor do mundo, então é sempre grandioso. A gente tem que tentar, apesar da falta de tempo de treinar, porque hoje vai ser o nosso primeiro treino junto e amanhã já é pré-treino e já joga. Apesar da falta de treino, tentar consertar tudo por vídeo, de melhorar, a gente sabe que a gente pode jogar melhor do que a gente vem jogando. Óbvio que é uma reformulação, é óbvio que tem muita coisa pela frente, mas a gente tem que sim ser protagonista no clube e na seleção. E é claro, para você que ficou aqui com a gente até o final do boletim, a pergunta que eu faço é: quem merece ser esse novo capitão da seleção? É bem verdade que no momento, como eu trouxe, Danilo, Marquinhos e Alisson são os 3 capitães da seleção brasileira, mas Bruno e Gerson se destacam como essas novas lideranças para o futuro, né? Tanto para a Copa de 26, mas sobretudo para a sequência da Copa de 2030. Quem você acha que está mais pronto? E é bom lembrar que esses 2 atletas devem ser titulares juntos no meio de campo. Dorival tem alternado entre André, Bruno e Gerson, mas o entendimento é que com Bruno e Gerson o time fica mais ofensivo, mais propositivo, até uma ideia que não chegou a ser testada efetivamente nessa preparação aqui no DF, que é jogar com um lateral esquerdo, o Alexandro ou o Murilo, pelo setor esquerdo de zaga, o próprio Danilo,
para liberar mais os meio-campistas para a seleção brasileira ter essa flutuação de um lado ao outro, sempre atacando com 7, aí o Bruno e o Gerson serem esses caras que cadenciam, né, que praticamente antecipam a articulação das jogadas, aquele passe que rompe linhas para dar melhores condições para o Rodrigo, para o Rafinha, para o Vini e para os jogadores de frente se destacarem na pentacampeã mundial. Eu sou Marcelo Marinho, tô aqui direto do Distrito Federal, na cola da maior seleção brasileira na caminhada rumo ao Hexa, por isso eu conto sempre com o seu like, com a sua inscrição e ative o botãozinho da notificação, porque toda vez que a gente pintar com um boletim informativo da maior seleção do planeta, você ficará por dentro de tudo.